Bora, galera! Vamos participar. Live Conectados, série de lives. Vamos lá, tô aguardando vocês. Centro Britânica, Beth! Uhul! Show de bola! Secretária Anabela! Estágio Apostos! Isso aí, gente. Vamos lá. Vai chamando todo mundo, mandando aviãozinho. Vamos lá. Hoje temos aí uma super live. Mais uma da série Conectados que a gente está fazendo esta semana. Olha, já falamos na segunda-feira com a Jussiane, nós falamos da importância das metas para a gente motivar a equipe. Como é que o líder faz isso? Falamos ontem, na terça, foi uma live bombástica com a Vanessa Januário. Falamos sobre educação financeira. Gente, quem não viu, olha, perdeu. Sabe o que ela falou pra gente? Que quando a gente recebe o salário da gente, a gente tem que separar 10% para pagar, gente. Olha que maravilha. Depois pegar os outros 60% para as nossas metas. Metas de saúde, educação, alimentação, moradia. E os outros 30% para investimento. Gente, vou contar um negócio para vocês aqui. De investimento, eu ainda não sei nada, sabe? Eu sou muito crua nesse assunto. Então, eu vou bater um papo lá com a Vanessa para poder organizar essa parte de investimentos. Porque até então, a única coisa que eu sabia de investimento há pouco tempo era a caderneta de poupança, né? E a gente já sabe que isso aí, ó, não dá. E hoje, gente, a nossa live vai falar sobre a importância da autoestima no desenvolvimento da liderança. Autoestima, gente, ó, pra cima, love myself, né? É isso aí. Deixa eu tirar aqui a nossa musiquinha, Love Myself, da... Quem é, Anabela? Hailey Steinfeld. Como? Hailey Steinfeld, né? Que está aqui cantando. Obrigada, Lu, pela blusa. Adoro essa cor também. Levei um puxão de orelha, gente, porque ontem tava com um batom muito pálido. Aí eu levei um puxão de orelha de uma colega. Fixar o tema... Eu não sei, eu acho que eu fixei, coloquei lá como título. Tá como título. Eu não sei como é que eu coloco isso, não. Me ajuda aí. Oi, Sandra! Perfeito. Então, hoje a nossa live vai ser com a Rosemary Sá. Rosemary Sá vai se apresentar, mas ó, já é uma amiga ó, de tempos, né? E a gente está muito feliz com a participação dela aqui. E já deixo você convidado para amanhã estar aqui, que nós vamos conversar com a Iris. A Iris é contadora, a gente vai trazer assim, coisas mega práticas pra gente. Oi, Paula! Beijos! Você escreve e comenta, depois clica em cima. Então vamos lá. A importância, deixa eu clicar aqui, ó. A importância da autoestima no desenvolvimento da liderança. É isso? Publicar. E agora eu clico em cima. É isso, gente? Consegui? Acho que não, né? Não sei. Ainda não aprendi a fazer esse negócio. Preciso aprender. Cleice, ó. Cleice aí é a organizadora aí do meu site, que já vai estar aí saindo, né? Tá no forninho, né, Cleice? Tá precisando dos ingredientes para fazer essa massa. Perfeito. E então amanhã a gente vai estar com a Iris, que é contadora, vai trazer dicas super práticas pra gente, como iniciar o ano, né, organizando aí essa questão da parte financeira. Gente, eu falei que essa semana o assunto que ia puxar era a parte financeira. E na sexta, gente, eu vou estar com a Beth, que é do Centro Britânica, que já tá aí, já deu um alô aí pra mim e pra todos nós aqui. Nós vamos estar com ela conversando sobre a importância da língua inglesa no desenvolvimento da liderança, tá? Então, aguarda aí, ó, 6 horas, tanto amanhã quanto sexta. E eu já vou convidar aqui a Rose, deixa eu ver aqui como é que eu... fixar comentário. Gente, olha, achei aqui o negócio do fixar comentário. Fui chamar a Rose e
Acho que eu fixei. Aprendi, gente. Olha só, quem disse que a gente não consegue aprender os negócios? Ah, a gente aprende sim. Bom, vou convidar aqui a Rose já para estar conosco e para a gente poder conversar. Tô aguardando Rose aí aceitar o convite. Oi, Rose, olha, estamos com as cores. E olha só, estamos. Melancia, olha só, parecidas, viu? Acho que foi o quê? Aqui, ó, digamos, telepatia. Acho que bom. Sim, acho que sim. Tudo bom, Rose? Muito calor aí na sua terra também? Aqui no Rio de Janeiro? Não fala, que eu estou aqui suando. Já imagina nesse calor, né? Você que tem que estar com um bom humor em todas as situações. E hoje aqui, enquanto eu estava me arrumando para a live, eu ri aqui de montão, de mim mesma e das minhas, digamos assim, lidando com as minhas sombras, sabe, Marisa? Sabe, pessoal? Assim, quando você faz um monte de coisa e você aí observa aquilo que não deu tão certo. E a autoestima é isso, aceitar o que não está legal e bora para frente. Gratidão imensa por estar aqui. Quero agradecer a Marisa de coração, uma amiga muito, muito, muito querida, parceirona mesmo. E agradecer a sua audiência, a todas as pessoas que estão aqui presentes. E eu estou muito feliz, porque hoje a gente vai estar falando de um tema que eu amo. E esse tema faz toda a diferença aí na vida das pessoas, né? Autoestima. Olha só a importância da autoestima e no desenvolvimento da liderança, gente. Afinal de contas, quem não quer ser líder, hein? Me conta aí. E às vezes tem gente até que não quer ser, mas sem nem saber, né, Rose? Porque a gente é líder dentro da nossa casa, né? E precisa ser, né? Não é isso? Às vezes a gente nem dá conta, né? Que a gente fica só se preocupando, às vezes, com cargos, mas esquece, né, da liderança na nossa casa, esquece da liderança, da nossa autoliderança também, né? E a gente esquece, porque tem muita gente que fala assim, eu não quero cargo de liderança, não. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a gente precisa ser líder naquilo que a gente se coloca para fazer, né? De ser líder de nós mesmos. Ontem a gente falou a beça sobre isso com a Vanessa. E na nossa família, né? Na nossa casa, enquanto mães, enquanto precisamos ser líderes, enquanto esposas, né? Por mais que a gente divida as tarefas, como a gente falou ontem, mas a gente tem coisas que a gente precisa estar aí orientando, né? Imagina, casa só cuidada pelo marido, por mais que eles façam um monte de coisa que eu não posso reclamar, que o meu me ajuda muito, né? Mas tem que ter aqui, ó, o toque da Marisa. Tô rindo daqui, porque assim, nós que somos mulheres, a gente quer que todos nos ajudem, né? Então, mas tem alguns momentos que a gente gosta de fazer, né? Aquela coisa assim que a gente sente, faz com amor e carinho para os nossos filhos, para os maridos, para a nossa família, e aí tem um toquezinho nosso pessoal. Então, eu vou me apresentar aqui, Marisa. Para quem não me conhece, meu nome é Rosemary Sá. Eu sou coach de autoliderança e realização pessoal. E a gente trabalha muito autoestima, né, nos programas que a gente trabalha. Eu já trabalho com mulheres há bastante tempo. Tem algumas alunas aí que eu convidei, espero que elas estejam presentes aí. Convidei muita gente, né, para estar aqui. E como você estava falando, Marisa, nós somos líderes da nossa casa, né? Da nossa família. Imagine que se nós não fôssemos um líder, né? Na nossa casa, como é que seria? Os filhos, a nossa família. Então, assim, às vezes as pessoas elas falam realmente isso, como você falou, que ela não quer ser líder, né? Mas somos todos, de alguma forma, líder, ou queremos ser inconscientemente, porque é necessário aí para ter uma vida muito mais proativa, de sucesso, de alegria e de felicidade, né? Então, isso aí é uma coisa que é bastante importante. Marisa, me fala assim, que eu cheguei um pouquinho aqui, já tinha começado, você chegou a comentar alguma coisa que eu adorei, foi aquela música. Gente, que isso! Olha só que maravilhosa, botou uma música aí para poder.
Começando em altas energias, né? É por aí. Mas o que que você quer saber mesmo, Rose? Pergunta Eu aí, quero que se saber eu o que falei que o quê? você já falou aí, se você já falou sobre alguma coisa do tema de hoje, ou estamos ainda começando. Não? Ai, que Não, bacana! eu falei não. Eu fiz o seguinte, eu fiz um resumo da semana, o que que a gente já viu na live da série de live Conectados. Falei um pouquinho, né? Que a gente vai conversar hoje, assim, só o título e o que que a gente ainda vai ver amanhã e sexta-feira, só trazendo essa questão. Conectados, e aí eu nem falei, né? Conectados por isso, gente. A gente está aí, ó, conectado através de rede, conectado com pessoas maravilhosas. Nós ampliamos as nossas conexões nesse período agora de pandemia e a gente aprendeu, né, a aproveitar mais esta possibilidade da questão das lives, da questão dessas conexões. Então, a gente precisa disso. E aí, Rose, eu queria, assim, até porque a gente tem um público bem bacana aqui, que é de empreendedoras, né? Mulheres e homens também. Temos muitos empreendedores aqui na nossa live, no nosso público, quem participou esses dias e quem me segue aí, sei quem te segue também. E a gente quis trazer esse tema da importância da autoestima no desenvolvimento da liderança, e quando a gente pensou em liderança, eu estou falando da autoliderança, eu estou falando da liderança de equipes, eu estou falando da liderança, quando eu falo de equipes, essa equipe pode ser da sua empresa que tem um funcionário, tem 2 funcionários, pode ser da sua família e pode ser de uma equipe que tem aí 100 a 200 pessoas. A importância, ela é a mesma para uma equipe de uma pessoa, quanto, né, de mais um funcionário, né, quanto para uma equipe de 200 pessoas. Se a sua autoestima não está no nível certo, né, a tendência é que tenhamos alguns problemas. E é isso que eu queria conversar hoje um pouquinho com os nossos colegas que estão participando aqui, principalmente com os empreendedores, como é que a gente pode auxiliar eles para que 2021, porque a gente passou um período aí em 2020 extremamente tenso, né? Muito tenso, isso fez com que as nossas emoções criassem algumas questões, as nossas emoções ficaram abaladas, tanto é que a gente está aí no janeiro branco, né? Que é a questão de trabalhar a questão da saúde mental, das emoções, e como é que fica essa questão da autoestima para o empreendedor, como é que a gente pode ver. Então, eu trouxe a Rose, né, que é especialista nesse assunto, sabe falar disso assim muito bem, e a gente vai estar aqui trocando essas informações. E vou pedir para que você coloque perguntas, coloque aí seu depoimento, coloque questões aí que a gente vai trocando aqui durante a live. Então, Rose, vou deixar. Nem vou fazer pergunta, não, porque você já sabe o que a gente tem que trabalhar aqui hoje. Tá bom, Marisa, gratidão. Então, gente, assim, hoje a gente vai começar a falar. Primeira coisa, eu sempre falo, assim, eu sou professora também, e para mim, assim, é de extrema importância eu sempre começar uma live falando sobre o conceito, né? O que é autoestima, porque às vezes as pessoas elas se confundem muito. A autoestima e com autocuidado. E assim, eu tenho atendido empreendedores, eu venho observando, Marisa, que às vezes as pessoas acham que cuidando, na aparência apenas, ela está cuidando da sua autoestima. Mas isso não é autoestima, né? Precisa de ter uma diferença aí você perceber, porque a autoestima ela é interna, ela não é, ela faz parte também da parte externa, mas a maior parte do tempo é como você se enxerga, né? É aquela opinião que você tem, que você tem positiva, seletiva, se você validou aquelas conquistas, se você não validou as conquistas, então, é aí que está a autoestima. Então, a importância de nós, que somos empreendedores, é todos os dias, tudo que nos aconteceu, a gente lembrar tudo que foi positivo e validar aquilo. E isso aí é um problema, porque às vezes as pessoas falam assim, mas isso aí não aconteceu nada. Meu dia foi tão simples. E aí vai passando. E o que acontece? A sua autoestima
Eu queria que vocês imaginassem, gente. Eu até vou trazer aqui um conceito que eu acho bem engraçado. Até ontem eu estava trabalhando isso aqui em casa. Assim, o pessoal riu muito. Imagina uma bola de gás. Sabe aquela bexiga? Então, começa o seu dia. Aí a sua autoestima e a sua autoconfiança vai murchando. Estoura. E ela vai ficando murchinha, murchinha. E o que vai fazer com que o seu cliente ele volte para o seu negócio? Ou que seja um cabeleireiro, né? Ou que seja que você trabalhe aí num grande restaurante, tem um negócio, ou que seja na sua equipe, ou que seja em qualquer lugar. Se você não estar bem, né? As pessoas não vão voltar. E ela precisa de ver em você aquilo que você mostra. É isso que o teu cliente compra. E assim, o que é bem interessante é que às vezes você vai no cabeleireiro. Eu até atendi essa semana passada uma pessoa que tinha um salão lá no Recreio, e aí ela estava comentando comigo que o que ela vende não é só o cabelo, é o astral dela, que está lá no salão, e aí que a pessoa chega lá, o cliente, ela toda alegre, que ela conta, e que ela faz com que ele se sinta a melhor pessoa que ele poderia ser naquele momento. E isso aí vai fazer o quê? Com que o seu cliente volte. Então, a sua autoestima tem a ver. Então, como você se enxerga, como é que você se vê no espelho? Será que você, quando se olha no espelho, como é que você está se vendo? Você está vendo como uma imagem positiva? Não é positiva? E aí você tem que observar. Porque às vezes a gente olha no espelho, a gente vê aquela nossa autoimagem lá, Marisa, só aquelas coisas que não são boas. E aí você olha o cabelo branco, e aí você olha a ruga, você olha, às vezes, sei lá, alguma coisa que está te incomodando. Às vezes você olha o seu peso, às vezes você olha... Até eu estava comentando ontem que a gente estava andando na rua e aí uma pessoa falou bem assim para a gente. Você vale apenas pelo que você tem. E isso também tem a ver com a nossa autoestima. Se você tem uma boa autoestima, se a pessoa falar isso para você, você não vai levar aquilo em consideração. Que como você falou, e que nós estamos no ano de 2021, o ano de 2020, houve muitos empreendedores aí que tiveram muitas dificuldades financeiras. O seu negócio, ele teve pontos positivos e outros não. Eu tenho muitos clientes aí que têm contado comigo, que inclusive tiveram com as portas fechadas durante muito tempo. Então, tudo isso, gente, afeta aí a nossa autoestima. E para que a gente possa entrar 2021 com o nosso negócio, digamos, em crescimento, começar aí pela nossa autoestima, nossa autoconfiança, trabalhar essa questão, porque você é muito importante, você é um ser exclusivo. Imagine só quando Deus nos desenhou, cada pessoa diferente da outra. Então, a nossa autoestima tem que estar em alta, porque você tem um valor imenso. Será que você está olhando lá no espelho, falando para você do valor que você tem? Ou você está falando dos pontos negativos? Então, isso é um ponto muito complicado quando a pessoa não faz isso, né? Você observa, Marisa, que a gente está... a saúde emocional, né, que nós estamos trabalhando aí nesse início do ano. Por quê? Quantas pessoas estão com problemas, né, emocionais por conta disso? Então, assim, uma coisa que é bem clara para nós é que a gente, quando é criança, a gente não foi ensinado a trabalhar a nossa autoestima. Não foi. Isso é triste. Não foi, né, Rose? Não foi. Muita gente não foi. E assim, como a gente precisa ter cuidado, né? Como, não sei se todo mundo sabe aqui, eu sou da área da educação, assim como a Rose também. São 31 anos na educação e educação fundamental. Trabalho com crianças até o 5º ano. Então, a gente trabalha ali, ó, com aquele núcleozinho da idade, né? Até o iniciozinho da adolescência. E o quanto que a gente vê os pais falando coisas para os filhos, sabe? E aí, dando uma dó. Ele não sabe nada. Ele é um burro. Aí estão fazendo comparação. Porque o irmão dele ou a irmã dele é melhor. Ou o primo dele é melhor, sabe? E assim, criança é uma esponja, né? A gente acredita, às vezes, que eles não estão nem ouvindo. Eles estão ali brincando e a gente está conversando aqui. Não, porque olha só, a mãe, vamos supor, conversando com o pai. Não, porque eu não sei mais o que fazer com essa criança. Porque ele só me dá trabalho. Porque ele não aprende nada. Não aprende matemática. Não aprende de jeito nenhum matemática. Não sabe fazer conta. Porque é burro mesmo. Não sabe.
Então, assim, isso a criança absorve e aquilo ali pode afetar ela para a vida inteira. Para a vida inteira. Olha que trauma que a gente cria numa criança e mexe com a autoestima dela. Aí a pessoa chega lá na frente, quer ser um empreendedor, né, já vai ter uma dificuldade com criatividade, né? Porque passou a vida inteira ouvindo que ele não presta. Aí ele vai fazer as contas dele, já que essa semana a gente está falando de financeiro. Ah, não sei, não consigo não dá certo, eu não sei nada mesmo. Mas isso gerou né? Isso aí é uma crença que gerou lá atrás uma palavra de autoridade. Pai e mãe têm muita autoridade sobre seus filhos, né? Tem toda a autoridade sobre seus filhos, responsáveis. E aí a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz. A nossa boca profere bênçãos, mas profere maldições também. Então a gente tem que ter muito cuidado sobre o que a gente está falando, né? Isso que a gente está falando de um aspecto, né, Rose? Porque a autoestima, a baixa autoestima não envolve só isso. Esse é um dos aspectos que a gente pode ter. Então, a gente tem que ter cuidado. Que tipo de filhos a gente quer? A gente quer que o nosso filho tenha baixa autoestima? Nunca. Né? É isso? Então, a gente tem que ter cuidado. Que líder estou sendo eu, enquanto mãe, que não estou sabendo trabalhar essas questões com os meus filhos. Então, eu preciso olhar para mim e ter cuidado com aquilo que eu estou proferindo, que palavras que eu estou proferindo. Não são palavras de bênção? E aí, Rose, eu queria até aproveitar, porque o Luiz fez aí atrás uma pergunta sobre isso, né? Agora tem muita gente no home office, né? Muitas mulheres no home office. Como é que fica essa questão da autoestima com as mulheres que estão no home office, dividindo aí com a questão com a educação dos filhos, filhos em casa, em homeschooling, né? Porque virou homeschooling, né? Porque estudar pela internet a garotada não dá conta. Os adolescentes ainda conseguem administrar melhor, mas a garotada, os pais têm que ficar em cima. Como é que você vê essa questão aí? Bom, assim, nós estamos vivenciando uma época que nunca antes foi vista na história, né? Então, assim, a gente está vivendo aí coisas que não existiam. Então, você tem que ter um relacionamento, né? Pais, no caso, o casal lá, o par, e ainda os filhos. Então, a gente tem que criar limites aí para que cada um possa, dentro daquele espaço de trabalho, conseguir conviver e que não perca aí a sua autoestima. Porque, às vezes, na hora que a gente está estressado, Marisa, a gente fala palavras que não são bacanas. Se a gente fala, às vezes, na hora com um adulto e a criança está do seu lado, o seu filho está do seu lado, e aí vai tudo para o nosso inconsciente. E aí a gente vai formando, como a Marisa falou aí, gente, crenças. E isso é uma coisa que a gente precisa de pensar bastante. Será que eu estou me valorizando? Será que eu estou valorizando o meu filho? Será que eu estou valorizando o meu par? Não importa o gênero, tá, gente? Aqui a gente não está fazendo nenhuma distinção. Será que eu realmente estou valorizando a pessoa? Estou respeitando ela? Então, acho que isso daí é uma coisa que a gente precisa pensar sempre. Porque na hora que a gente está estressado, a gente perde aí, às vezes, um descontrole emocional, às vezes a raiva acaba tomando conta de nós e acaba acontecendo isso. E, gente, assim, uma das coisas que eu observo e durante os meus atendimentos, Marisa, é a falta da autoconfiança, né? Que aí, assim, às vezes a pessoa chega e fala assim, isso para o empreendedor é muito importante, a autoconfiança. Porque como é que eu vou, por exemplo, que eu seja aí um empreendedor, vamos dizer aqui um empreendedor que seja pequeno, né? Como é que eu vou ter cuidados com alguém se a pessoa não tem autoconfiança? Então, a autoconfiança no andar, a autoconfiança no jeito de você falar, a autoconfiança ela está ingerida em muitas situações. E aí o que a pessoa às vezes fala assim, ai, mas eu não tenho autoconfiança. E eu queria convidar você aí agora a fazer uma viagem, tá? Uma viagem aí, qual foi aquele dia que você fez alguma coisa que você sentiu poderoso, poderosa, porque você conseguiu uma conquista. E essa conquista eu tenho certeza que você conseguiu. E pode ter sido pequenininha, mas dessas conquistas, cada uma que você vai alinhando com a outra e ela vai formando essa autoconfiança imensa. Porque, assim, às vezes a pessoa fala que não tem autoconfiança, mas ela não observa o que é
que é uma conquista para ela. Então, assim, a gente tem que trazer isso claramente. Será que você tem alguma conquista aí, gente, que você não está lembrando, mas que você, em algum momento, você teve? Olha, eu tenho uma conquista, Marisa, que me traz uma autoconfiança, sabe com que idade? 5 anos. Caramba. Toda vez. Olha, toda vez que eu quero alguma coisa, eu acesso essa lembrança, que ela é muito poderosa para mim. Eu tinha 5 anos de idade, e assim, com 4 eu aprendi a ler. E aí, com 5 anos, eu me lembro que eu passei para a primeira série forte, que naquela época não tinha o CA, né? E aí, a professora, no final do ano, eu ganhei um disco. Lembra como é que era difícil antigamente, né? Assim, e eu ganhei um disquinho. Você lembra aquela música que você botou aí agora? Isso me trouxe uma autoconfiança. Vocês não têm noção, um disquinho, tá? Aí, no outro ano, eu ganhei um livro de história, um livrinho de história. Então, essas duas coisas que para algumas pessoas podem ser uma bobeira, mas para mim me trouxe uma autoconfiança que eu sempre acesso aquela lembrança de que eu posso, que eu sou capaz. Então, esse convite aí para você agora é para você lembrar, às vezes, talvez aí alguma coisa que seja, talvez até pequena, mensurado no que é hoje. Alguma coisa aí na sua vida que aconteceu e que você se sentiu muito poderoso, que você se sentiu bem e que isso daí, quando você precisar de uma autoconfiança, você vai lembrar disso aí e vai fazer com que você tenha essa autoconfiança, né? Porque assim, quando a pessoa fala em autoconfiança, ela pensa o quê? Que ela tem que ser sempre autoconfiante, mas todos nós, quando estamos desempenhando uma coisa nova, Marisa, a gente não tem autoconfiança, porque aquilo é novo, você não sabe desempenhar. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante clareza para que você se sinta, né, muito bem. Principalmente você que é empreendedor, que está fazendo uma coisa nova. Gente, o empreendedor, tem que ser criativo, ele tem que ser inovador, porque para ele conseguir, né, gerir o negócio dele hoje. E é nesse momento que você vai se lembrar dessas coisas. E eu estou falando isso de mim também, porque assim, gente, o marketing digital, ele é desafiador. E para você lidar com isso, você tem que lembrar daquelas coisas que você faz bem. Porque ali você fazer muita coisa que não é tão boa. Então é conhecimento, é muita coisa. O que é bem engraçado, eu tenho um discurso para mim mesma. Talvez todo mundo vai achar graça aí. Quando acontece alguma coisa que, assim, principalmente a tecnologia, eu converso com o meu computador. E eu falo para ele, é até engraçado, você não vai me vencer, porque eu sou mais que você. É exatamente isso que eu faço, Marisa. Todo mundo aqui na minha casa ri demais. Minha filha às vezes fica rindo. Porque teve um programa aí que eu precisei de utilizar e eu não estava conseguindo. Eu levei 3 horas, mas eu não desisti. Enquanto eu não venci. E aí eu venho com esse discurso falando para mim mesmo. E aí me empodera e é exatamente aí que eu consigo. Você que é empreendedor, qual é aquela frase, sabe aquela crença fortalecedora que você utiliza aí, que vai fazer com que você vá conseguir fazer o que você tem que fazer, ainda que seja, digamos que seja um desafio para você. Mas eu sei que você vai conseguir. Coloca aí para mim, quero saber que se você tem uma frase tipo a minha aí. Você tem, Marisa? Então, olha só, a Sueli Cordeiro, né, que está aqui como Cordeiro Barros Santos, ela colocou pra gente que ela conversa com o espelho. E eu converso muito com o espelho também, sabe? De vez em quando a gente dá uns ataques de mimimi, né? Aí um dia desse aconteceu um negócio desse, né? Eu parei no espelho, fiquei muito aborrecida. Eu estava num treinamento, foi até no último treinamento que eu fiz, eu não consegui fazer uma determinada coisa lá, eu fiquei muito chateada, mas muito chateada. E tá tudo bem você ficar chateado, né? Por um tempo. Você não pode ficar sendo consumido por aquela chateação. Mas eu fiquei muito chateada. Eu fui almoçar, sentei numa mesa, engoli a comida, não conversei com ninguém. Aí a gente tinha um tempinho a mais, sabe o que eu fiz? Fui dormir. Fui dormir, que eu tava brava comigo, né? Fui dormir. Aí fui dormir. Quando eu acordei, eu falei, vamos parar com a palhaçada. Cheguei na frente do espelho, como é que é? Como é que é? Tu vai ficar de mimimi? Que negócio... que negócio é esse? Não é desse jeito, você não conseguiu aquela, porque não era o momento, ou porque você deu 100%, porque não era para ser naquele momento ali.
Então, ó, vamos parar com a palhaçada, vamos tomar um banho, faz uma maquiagem, bota outra roupa e, ó, bora, 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 que acabou, que acabou o tempo aí Então é isso, não é que a gente não vai ficar chateado, não é que a gente vai fazer, a pessoa vai fazer 100% certo o tempo inteiro. Não é não ter medo de determinadas coisas, mas é não deixar que isso consuma, né, Rose? Acho que o grande problema é quando a gente deixa essas questões nos consumirem a ponto da gente travar. E aí a importância do empreendedor trabalhar essa questão da autoestima, porque ele vai ter problema o tempo inteiro. Líder tem abacaxi o tempo todo para descascar. E muitas vezes não está na época do verão, porque verão tá tudo certo, né? Abacaxi, docinho, delícia. Às vezes é no frio, ele tem que descascar aquele abacaxi e não tem a ferramenta apropriada, ele tem que se virar nos 30. É isso que eu estou falando, porque, né, já estive nessa posição muitas vezes. E assim, a gente tem aquele problema, você não tem a ferramenta adequada que você sabe que daria conta de resolver, mas você tem que resolver. E aí você vai falar, eu não sei resolver, eu não sei resolver. Não, vamos lá, o que eu posso fazer? Então, assim, olhar para aquilo ali e falar assim, puxa vida, né? Isso aqui não tá legal. Poxa, fiquei chateada com isso. Tá tudo bem. Agora, não se entregar. Eu acho que esse é a grande diferença. A Cleice colocou aqui a frase, ó, desapega do sim. Ontem a gente falou uma coisa importante, a Vanessa falou, para a gente se autoliderar e ser um bom líder, a gente tem que aprender a dizer não. E não é um não, só o não para a gente também, o não para o outro de uma forma adequada, né? Então, desapegado sim, legal, gostei dessa frase também. A LN, né? LN Atelier ali, ela botou, eu converso com quase tudo, né? Porque isso vai conversando, vai falando, e tá tudo certo, não tem problema. Acho que é por aí sim. O Alexandre colocou, minha frase vou usar o meu potencial para realizar os meus sonhos, senão serei sempre contratado para realizar o sonho dos outros. Então, isso assim, o empreendedor precisa ter isso na cabeça. Você tem sonho? Tem plano para o futuro? Como é que está esse plano para o futuro? Como é que está isso? Então, se tem sonho, se tem plano para o futuro, começa a trabalhar para ele. Começa a trabalhar para o seu sonho. Começa a trabalhar para você. Começa a fazer as coisas. Mas eu sou contratado. Tudo bem. Tá tudo certo. Eu sou servidora pública, Rose também. E a gente faz outras coisas aqui que a gente gosta muito de fazer. E tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. Né? São as jornadas, as coisas, elas se interligam. E a gente tem que saber organizar essas questões para que a gente possa estar bem. E o que vem para... Eu gosto muito, né, desse versículo que diz, o que vem para tua mão para fazer, faz bem feito. Mas faz sabendo o que você está fazendo, né? Dá valor àquilo ali. E na nossa vida não é diferente, né, Rose? Sim, isso aí é muito importante, sabe, Marisa? Quando foi o Alexandre, né, que eu acho que ele colocou do potencial dele. Então, assim, foi. É uma coisa assim que nós precisamos realmente valorizar, de conhecer. E, assim, uma das coisas que o problema das pessoas, do empreendedor, de forma geral, meu, de todas as pessoas, é o quê? Você quer, às vezes, uma coisa, mas você não quer pagar o preço, né? Então, assim, quer ser empreendedor, você vai ter que pagar o preço. Você está disposta a desapegar? Então, assim, o que você vai dizer não para você ou para o outro para você poder realizar aquilo que você quer realizar? Então, é aí que é o X da questão, né? Que às vezes a gente fala assim, eu quero ser empreendedor porque eu não quero trabalhar e ir para o trabalho. Gente, mas o empreendedor, ele trabalha muito mais do que uma pessoa que trabalha lá com a carteira assinada. Gente, olha, eu não conheci isso não, tá? Eu só vim descobrir isso quando eu cheguei aqui do outro lado. Então, Rose, vamos falar baixo aqui, ó, só pra gente, ninguém vai ouvir, né? Rose, não ia ficar mais fácil se a gente ficasse lá na nossa zona de conforto, só fazendo o que a gente já faz?
e é Nossa. ficar, mas a gente quer outras coisas para a vida. E aí, Isso quando é a gente quer outras coisas, a gente paga um preço. E aí, eu e a Rose, a gente... Vou contar para vocês, gente. Eu e a Rose, a gente chora muito uma com a outra quando o bicho aperta, sabe? Quando o negócio fica feio, e uma chora no ombro da outra. E é verdade. Por quê? Porque tem hora que dói. Tem hora que dói. Rose, o negócio não tá dando certo, não. Não sei o quê. Marisa, olha, eu tentei por aqui, mas não deu certo. Não tô sabendo como fazer. Então, assim, porque a gente está aprendendo. E eu acho que esse é um ganho o tempo inteiro do ser humano, essa questão do aprendizado, você se colocar disposto a aprender, trabalhar. Isso aí, ó, que parte neurológica da coisa, né? A Márcia não está aqui, que é da neurociência, né? Que gosta bastante disso. Ela está em aula nesse horário. E aí ela trabalha muito esse assunto. É isso, gente. Neurônios, ó, estão fervilhando aqui. Deixar eles parados, gente, já era. Então, assim, é preço que a gente paga. Domingo, meu marido estava sentado, na Bela foi fazer o Enem. Aí a gente estava aguardando o tempo de ir lá buscar. E aí eu estava lá fazendo as artes que a gente usou nessa semana, né? Aí meu marido, quem diria, né? Trabalhando dia de domingo. Dia de domingo à tarde, gente, estava fazendo as artes. É um preço que a gente paga. A gente deixa de ter tempo de qualidade com a família? Não, mas a gente tem que saber dosar. Se eu não fizer, né? Se eu resolvi fazer aquilo ali, fazer bem feito, eu tenho que parar alguns minutos, eu tenho que parar algumas horas para aprender e fazer em algum momento. Então, assim, podia estar só maratonando séries que eu adoro, né? Mas é um preço que a gente paga, né? Só que isso tem que estar claro, né, Rose? Isso tem que estar claro. É quase que um contrato que a gente faz com a gente mesmo, né? Tem que estar claro isso aí. Sim, isso é muito assim, bacana de a gente, assim, é bom, é muito importante a gente falar sobre isso, porque assim, às vezes você tem uma outra função em um outro período que você teve da sua vida e você às vezes pensa que aquilo foi perdido. Olha só, Marisa, eu iniciei a minha carreira como professora de criança, eu fui gerente de banco durante muitos anos e aí eu fui ser servidora pública, no caso, dando aula. Sou professora de História e Sociologia. E eu nunca ia imaginar que aquele conhecimento que eu tive há tantos anos atrás iria me ajudar em alguma coisa depois. E olha que coisa interessante, nenhum aprendizado é em vão. Ele só agrega valor naquilo que você faz. Cada vez que você dá um passo, aquilo vem junto com você. E assim, você tem que se desafiar, você tem que... O amor ao aprendizado, acho que é uma das coisas mais importantes. E eu estou falando isso, gente, vou contar um segredo para vocês aqui. Uma das minhas grandes dificuldades era o quê? Escrever. Assim, não é que eu não sabia escrever mas eu não sabia escrever como eu queria escrever. E isso, eu tive que, na minha autoestima, eu tive que trabalhar muito, aceitar que eu não estava ainda do jeito que eu queria, mas que eu poderia melhorar. E olha só que bacana, eu passei por umas situações aí no final do ano e eu estou começando a escrever eu mesma as coisas de uma melhor maneira que eu podia. Então, assim, como eu cresci, então eu olho para trás e hoje mesmo eu validei isso muito, sabe? Agradeci demais a Deus porque foi um avanço para mim. Coisas que há 3 meses atrás, 4 meses atrás, 5 meses, talvez eu não tivesse esse tipo de diálogo agora aqui, né? Que eu contasse isso aí para vocês. Primeiro, que você tem que aceitar que você às vezes não é tão boa em alguma coisa. Isso aí não é tão simples. E nem precisa ser, né? A gente não precisa ser bom 100% em tudo, né? Exatamente, isso aqui tem a ver com a autoconfiança. Tudo que você faz de novo, né, você tem que aceitar que você não pode não ser tão boa naquele momento, mas você vai aprendendo. Então, assim, isso é autoestima. Você se aceitar como você é, você se amar como você é e você procurar sempre melhorar. Que isso daí vai fazer com que você se sinta cada vez melhor. Então, assim, uma das coisas até que eu assinalei aqui, né, aqui tem muito empreendedor, não tem, Marisa? Tem bastante empreendedor aqui. Então, assim, uma coisa que é muito importante sobre a confiança, já que a gente falou que dá autoconfiança, o cliente também tem que ter confiança em nós,
né? Então, assim, às Ou- vezes, a pessoa tem que ter muita confiança em você. Por quê? Quando ele senta na sua cadeira, quando ele entra na sua loja, quando ele entra no seu negócio, não importa o que ele vai fazer, quando ele vai... Que é um relacionamento que a gente faz. Então, você tem que gerar essa confiança, saber escutar o outro. Então, assim, o líder, ele tem que ter algumas características aí para que ele se torne realmente o líder, né? Então, saber negociar. Será que você está lidando bem com os funcionários que você tem? Será que você está lidando bem com as pessoas que entram ali dentro do seu negócio? Como é que você está desempenhando isso? Então, isso daí é uma coisa que é bastante importante a gente lembrar. E, assim, uma coisa que eu até anotei aqui é a gente tem que ter confiança também na marca daquilo que a gente faz, né? Do nosso produto. A gente saber o produto que a gente está entregando. E sempre entregar muito mais do que aquilo que tem. Isso que o produto tem. O produto é a nossa autoimagem, gente, tudo está presente ali. Então, o empreendedor é uma coisa assim bastante importante você saber disso. O que você acha disso, Marisa? Não, eu estava aqui pensando, você estava falando as coisas, eu estava aqui pensando, dando boa noite aí para o pessoal que entrou agora, Laércio, Dirceu, Denise, né? E pensando, né, no que você falou. Porque para pensar, né? O empreendedor, aquela pessoa está ali, aquele líder, que não tem autoconfiança, que ele tem uma baixa autoestima, e aí a autoconfiança dele está lá no pé. Como que ele vai organizar as estruturas todas ali que ele precisa organizar? Como que ele vai atender do jeito que ele precisa atender? Como que ele vai olhar para o cliente? O cliente espera, né? Nós somos clientes. O que você, enquanto, né? Eu acho que eu gosto muito disso, né? Da gente fazer essa troca de lugar. Se eu aqui, enquanto cliente minha, o que eu esperaria de mim? O que eu esperaria daquela marca? O que eu esperaria? O que eu desejo ver? O que eu desejo que aconteça? Por quê? Porque isso faz com que a gente se olhe, né? Olhe para a nossa marca, olhe para o nosso trabalho dessa forma. Porque até a gente já falou, você vai fazer o seu cabelo, você não quer encontrar uma pessoa o tempo inteiro lá de cara amarrada. Tudo bem que, eventualmente, a gente sabe que a pessoa não está muito bem naquele dia e tal, quando você já tem uma afinidade com ela. E outra coisa, a pessoa que não tem autoconfiança, como é que vai negociar algumas questões? Vai para uma reunião, o primeiro não que receber... Ou o primeiro, não, olha só, não, você está falando aqui de 60%, mas 60% não vai ter condição, não. Eu só tenho condição de te dar 20%. Você não vai nem saber negociar aquilo ali, porque você não tem confiança, você não acredita em você, não acredita na marca, na sua marca. Então, assim, essas questões precisam ser trabalhadas. É exercício, né, Rose? Não, também não é. É outra coisa que eu digo, não é pílulazinha mágica que a gente toma e que a gente já sai, ó, vou tomar ali uma pílulazinha de autoestima e já vou sair, né? Que nem o líquido lá que dá asas, né? É a mesma coisa, não é desse jeito que a coisa funciona. É um processo, você tem que olhar para você, o processo. Lembra do autoconhecimento que a gente falou ontem? É isso, trabalhar. Quando a Rose falou aí, né, dos nossos pontos fortes, e outras pessoas olham para os pontos negativos. Não olha para ponto negativo, não. Olha para ponto de melhoria. Porque aquilo que hoje não está muito bem, você vai desenvolver para estar melhor. Não significa que você vai alcançar 100% dele. Mas se ele está com 10%, você pode alcançar 20%. Você pode alcançar 30%. Já é uma excelente melhoria, né? Então, é processo, é constante. Então, a questão da autoestima é isso. Olhar para o líder, para o empreendedor é isso. Como é que eu estou olhando para o meu negócio? Como é que eu encaro o meu negócio? Eu acredito no meu negócio? Eu acredito em mim? Acho que é muito isso, né? É muito desse jeito.
que uma pessoa o líder, empreendedor, com esta dificuldade, ele não vai conseguir ouvir, ele não vai conseguir falar. E tem hora que você precisa falar. E às vezes, dá um feedback, né? Um feedback, aí vamos trazer. Eu tenho que dizer para o meu liderado o que não está muito bom para ele. Mas como é que eu vou dizer para ele que não está muito bom se eu não consigo dizer para mim que não está muito bom, gente? Como é que é isso? Outra coisa que é importante, Rose, não é só dar o feedback, mas é o feel word, né? Feel, agora, o inglês, bendito do inglês que a gente vai falar na sexta-feira. Feedback para o futuro, como é que é? Bom, enfim, daqui a pouco eu lembro a palavra. Feed for future. Feed for future, mas a palavra é outra. Mas vamos lá. Então, para o futuro, ou seja, eu olhar para o meu feed forwards, viu? Feed forward. Então, esse feed forward, ou seja, para o futuro, eu preciso apontar para o meu liderado aqui uma situação e dizer para ele como que a coisa pode melhorar. Mas como se eu não sei fazer isso comigo? Então, se eu não sei fazer isso comigo, como é que eu vou fazer com ele? Então, a gente precisa trabalhar essas questões, não é isso, Rose? Ou estou viajando muito? Não, você está correta. E assim, uma das coisas que a gente precisa também fazer é o autoconhecimento, né? Investir em você, ter novos conhecimentos também, porque às vezes a gente não quer sair do lugar. A gente conhece alguma coisa, a gente não quer andar um pouquinho mais para que a gente, afinal de contas, aonde é que você quer parar? Você quer ficar ali no primeiro degrau? Ou você quer subir, ou você quer alcançar resultados muito maiores. Então, às vezes, a pessoa ela pensa que quando ela está na autoestima, a gente tem que investir em nós mesmos. A gente tem que buscar, a gente tem que estar aí fazendo as jornadas de autoconhecimento, a gente tem que estar trabalhando aí. E a gente que nós somos analistas comportamentais, a gente observa isso o tempo inteiro. Né? Eu sempre estou fazendo o meu teste lá, para saber como é que momento se está me levando para alinhar com os objetivos. Então, assim, isso aí é uma coisa que também é importante a gente pensar, né? E para ação, né? Porque olha só, né? É muito fácilzinho a gente ficar ali no gostosinho. Você falou de uma coisa, Marisa, que assim, foi excelente, muito bom mesmo. Que assim, nós que somos empreendedores, a gente tem vários papéis. E tem papéis que não são confortáveis. Não são. O papel do empresário, esse papel, eu vou te falar, esse papel ele dói. Isso. Ele dói, acho que o administrador. Então, assim, você tem que pensar, será que você está desempenhando aí todas as funções que você precisa desempenhar para o seu negócio? Você está olhando para ele como um negócio ou está olhando ali como se você fosse um funcionário, né? Que vai ter uma outra pessoa que vai tomar conta do seu negócio e vai impulsionar ele. Então, isso também é uma coisa que a gente... Isso, quando eu comecei a estudar sobre isso, foi... Sabe aquela coisa assim que mexeu muito comigo? Esse olhar que você falou. Aonde é que você quer estar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos? Ontem eu atendi um cliente, aí ele estava me falando. Ele já tem um mapa, né, lá um planejamento dele traçado, até daqui a 10 anos. E aí ele falou para mim, né, que esse ano de 2020, ele, quando viu o que estava acontecendo, ele, no planejamento dele, ele é flexível, né? E ele se organizou para que ele sabia que a meta dele não dava para ser aquela meta que ele queria. Porque nós estamos retraídos nesse momento. Então, você tem que fazer uma análise. Gente, então o planejamento, ele é essencial para nós que somos empreendedores. E não é só para nós que somos empreendedores, não. Todas as pessoas precisam de um planejamento. Se você quer alcançar um futuro... E assim, sabe o que eu acho que é bastante assim, que as pessoas não pensam muito? Fazer um planejamento de vida. E é isso que está faltando. Será que nós... As pessoas estão deixando de sonhar, né, Rose? As pessoas estão deixando de sonhar.
Muito complicado, porque as pessoas deixam de sonhar seus sonhos para sonhar os sonhos dos outros, ou sonhar os sonhos que as mídias colocam aí pra gente, né? Mentiroso. E a gente não sonha os nossos próprios sonhos, esquece dos nossos valores pessoais, sonhos que realmente nos completam para a gente fazer um plano para realmente alcançar aquilo ali, né? Isso aí é muito importante. Aqui nós temos também. Temos que ser leais aos nossos valores, aquilo que realmente é importante para nós. Porque senão vai chegar um certo momento aí, você vai olhar e vai se sentir o quê? Né? Você vai um transgressor daquilo que você tanto prezava lá no início. Então, assim, por isso, quando a gente faz um trabalho, a gente tem que observar qual o preço que você está disposto a pagar. Nossa, é isso aí. Então, qual o preço? Assim, olha, eu penso nisso. Não, eu botei até a pergunta, qual o preço? Gente, eu e a Rose, a gente tem formação de coach, né? Podem martelar, podem falar mal do Bendito Coach, mas digo para vocês que é uma ferramenta assim, poderosa, porque ela é uma ferramenta de uma das coisas que faz a gente pensar em muitas questões da nossa vida, inclusive todas essas que a gente está conversando aqui. E essa pergunta, o coach faz pensar, gente, o coach faz refletir. E é essa pergunta que a Rose fez agora, qual é o preço? Qual o preço que você está pagando por você abandonar os seus sonhos, por você não ter, trabalhar a questão da autoestima? Qual é o preço que você está pagando? Porque às vezes o preço é alto pra caramba. Às vezes a pessoa não está na zona de conforto não, tá? Às vezes a pessoa não está na zona de conforto. Ela finge que está numa zona de conforto para não pagar e está pagando um preço altíssimo. Altíssimo. E sabe o que é o pior, Marisa? É você chegar no seu leito de morte e você lembrar, aí você vai tomar consciência de tudo aquilo que você deixou de fazer. E aí você não tem mais tempo. Então eu convido você que está aí do outro lado, pensa um pouquinho sobre isso. Né? O que você está disposto, qual o preço que você vai pagar para você conseguir ser essa pessoa que você quer ser, e deixa de fazer, assim, desapega daquilo que está te atrapalhando a você lutar pelo seu sonho, você alcançar aquele seu sonho de verdade, que talvez seja aí um negócio, não sei o que é, né? Porque do outro lado é só tá você e eu aqui do lado da tela, então assim, a gente não está podendo conversar agora, mas pensa bastante sobre isso, porque isso fica muito presente e eu gostaria de deixar essa reflexão aí. E também queria fazer um convite. Se você quiser conversar com a gente, manda no direct, pode nos chamar lá. Vai ser o maior prazer eu bater um papinho com você. Porque, gente, eu não gostaria de jeito nenhum, daqui a alguns anos, né? Conhecer você mais próximo e perceber que você vai ter essa... Não respondeu essa pergunta agora, essa reflexão que a gente fez, e você pagou um preço que foi alto demais. Então... Verdade. Yara, minha linda, beijo grande. Robson Hernandes, grande treinador comportamental, show de bola. Obrigada pela presença de vocês. O Alexandre colocou aqui, as pessoas não pensam que sempre vão pagar um preço, ou a pessoa paga o preço do sucesso ou do fracasso. Sempre tem um preço, e a fatura chega para pagar. Chega mesmo, e chega, gente, e chega, do sucesso ou do fracasso. Quer pagar qual fatura? Qual fatura que você quer pagar, amigo? Eu quero pagar do sucesso. Então, já que eu tenho que colocar lá na fatura, já que eu tenho que usar o cartãozinho, que seja o cartãozinho do sucesso. Como você também, Yara. Gente, a gente está finalizando, temos 5 minutinhos aqui para finalizar. Quero muito agradecer a Rose por esse bate-papo, por essa troca aqui com a gente. Rose também está com sequência de lives aí essa semana, tem live amanhã também. A gente tem live aqui na série, né, na série de live Conectados. Queremos convidar vocês para estarem participando. E assim, eu não sei se a Rose preparou alguma coisa, porque a gente não falou sobre isso. E tá tudo bem, tá, Rose? Mas eu queria convidar vocês a refletirem. Rose falou assim,
quero conversar com vocês. Eu também quero conversar com vocês. E aí, gente, olha só, para conversar, o que eu posso fazer aqui? Primeiro que for lá, que me seguir, que for lá no meu direct, lá na minha DM, lá no privado, e falar assim, eu quero, vai ganhar uma sessão aqui para a gente conversar aí sobre autoconhecimento, tá? Olha, Então, é uma sessão, tá? olha, mas tem que ser o primeiro, é o primeiro. Pode estar lá no geral, vou olhar a hora, primeiro que entrar lá. Mas tem que estar me seguindo, né, gente? Tem que estar me seguindo, se não me seguir... Pô, gente, qual é? Ajuda a coleguinha, ajuda a coleguinha. Isso aí, Marisa. Então, assim, nós não conversamos sobre isso, mas, assim, a live veio trazendo, assim, agregou muito valor para mim, que amo falar sobre isso. E se você entrar lá no meu direct e estiver me seguindo, também me seguir, né, e colocar lá uma pergunta, qualquer coisa, dizer que você quer uma única pessoa também, tá? Você vai estar ganhando aí uma sessão de alinhamento emocional comigo, aonde eu vou poder te ajudar aí a você melhorar a sua autoestima, trazer algumas reflexões para que você possa alcançar aí alguma coisa que você esteja desejando muito, né? E assim, amanhã a gente vai ter uma sessão, não, uma live aí de inteligência emocional. Na sexta-feira a gente vai ter uma falando sobre construir sonhos e transformar em realização. Eu esqueci o nome, mas, bom, o nome certinho, né? Construindo sonhos e transformando em realidade. E você também está convidado aí às 18 horas, que é o nosso horário. Se você não tiver um compromisso aí agendado, vai ser um prazer estar com você. Pois é, né? A gente está batendo, né, os mesmos horários. O pessoal vai ter que ir lá e voltar, vai ter que ir lá e voltar, vai ter que ir lá e voltar, Rose. Vai ser uma coisa. Quem não tiver compromisso, não tem problema, né? Vai ser, então, assim, um prazer estar aí falando com você. E na semana que vem a gente vai estar falando sobre finanças também, justamente para mulheres, aquelas mulheres que, aí já vai ser às 20 horas, que tiver com algum problema, você vai compreender como é que você vai poder ser menos dependente emocional por conta das finanças. Aí você vai entender a autoestima e essa dificuldade que você tem, às vezes, aí de ser independente, de outros relacionamentos. Tem muita coisa bacana que a gente está trazendo. Vai ser maravilhoso aí a nossa sequência de lives. Fica ligada lá no nosso rosemerissá.coach, tá? Que você vai estar conhecendo. Me segue lá, vai ser um prazer imenso. Marisa, eu só quero te agradecer imensamente pelo convite e eu espero de coração que eu tenha agregado algum valor aí na sua audiência, na vida das pessoas, porque é isso que a gente faz, trazer reflexões mesmo, né? E gratidão. Gratidão. Eu que agradeço você. A Yara falou que não sabe lá no DM. DM é aquele aviãozinho lá, é o privado lá do Insta. Tá? Carmen Sardinha, beijo grande. E Rose, vamos terminar aí, ó, do jeito que a gente começou, em alto estilo aqui, ó, com a musiquinha aqui, ó. Love Myself. Quem é mesmo a menina, Anabela? Hayley Steinfeld, né? Ela fica corrigindo o meu inglês aqui, né? Para levantar aqui o nosso astral com esse calorão, né? E aí a gente vem até parar fora do escritório por causa desse calorão. Gente, beijo grande, obrigada aí pela audiência. E estamos aí, pode estar mandando suas dúvidas, suas perguntas, sabe? Tanto para mim quanto para a Rose. O importante é a gente estar junto nesse desenvolvimento. Sabe? Nosso objetivo aqui é poder auxiliar você a crescer também de uma forma leve e divertida. Eu adoro que seja leve e divertido. Beijo, gente. Tchau. Tchau, beijos.